Olá, alunos do LAC Concursos, olá concurseiros, olá concurseiras, é com muito prazer, com muito orgulho que eu estou aqui com vocês hoje para dar início ao nosso curso de noções de informática aqui no nosso querido site lacconcursos.com.br. Legal, gente? Olha só, eu sou o seu professor de informática, nós vamos caminhar junto ao longo aí de várias aulas aí em busca da tão sonhada aprovação em um concurso público, a sua vaga concurseira, a sua vaga candidato. Nós vamos estudar juntos informática para você ir muito bem nessa prova aí, que geralmente, olha só, não geralmente não, várias vezes, essa prova é o grande vilão da prova do concurseiro. Exatamente, como assim, professor? Me fala. Gente, eu já vi várias pessoas, vários candidatos muito bem preparados, candidatos que vão muito bem na prova específica, vão muito bem na prova de português e chega na prova de informática, leva bomba, leva, então, a frase tão popular pelos concurseiros, leva pau na prova de informática, porque acha que informática é o beabá, é o arroz com feijão que a gente está acostumado a fazer. Já foi o tempo disso, tá? Já foi o tempo que era cobrado coisas simples, coisas triviais do dia a dia. Hoje não. Hoje já são cobrados aí a parte de teoria, uma parte mais específica, tá? Já cai aí uma parte mais fora do dia a dia, uma parte que a gente não conhece. Para o quê? Porque a banca quer dificultar, a sua vida, candidato. A banca quer o quê? A banca quer que você não acerte as questões. E o meu papel aqui é tentar, aliás, eu vou ajudar vocês a desvendar esse mistério aí, esse mundo da informática. Eu não me apresentei, o meu nome é Antônio Cato Júnior, tá? Eu sou aí, vamos estar juntos aí ao longo de várias aulas, são mais de 20 aulas aí de informática para você, candidato. E olha só que bacana, que produto sensacional aqui do site LAC Concursos. O que é, professor? Gente, esse curso é 100% específico para as provas da CESP. Exatamente, é um curso focado para a prova da CESP. Esse é um curso especialmente voltado para você, que vai fazer uma prova aí elaborada pela banca CESP. Legal, gente? Olha só. Eu tenho uma má notícia para dar para vocês aí, já de cara. Como assim, professor? Já de cara. Gente, as provas da CESP costumam ser uma das mais difíceis. Ela, juntamente com a Fundação Carlos Chagas, são as bancas que mais dificultam a vida do candidato. Exatamente, meu colega, meu aluno. A banca CESP, ela cobra aí, ela quer espremer, ela vai no torniquete no candidato aí. Ela quer saber a exceção da exceção. E ao longo dessas aulas aí eu vou tentar elucidar para vocês aí o que a banca CESP ela cobra, o que ela vai tentar fazer com você aí na prova aí de concursos públicos. Legal, gente? Olha só. Bom, então, já de início eu quero que você tenha em mente, tenha na cabeça aí que aquela coisa de Ctrl+C, Ctrl+V, o beabá, o que é um teclado, por exemplo, pode até cair, mas não assim tão fácil. Essa aí já não cai mais em provas de concurso público, tá, gente? A prova de informática aí, ela vem aí sendo bem, vamos dizer, ela vem sendo bem assim difícil mesmo, tá? Então nós vamos aí ao longo dessas aulas, nós vamos tentar desvendar esse mundo bacana, esse mundo legal, que é o mundo fácil, que é o mundo da informática. Legal, gente? Olha só, nossa primeira aula, nós vamos estudar hardware. É esse cara aqui, nós vamos estudar o famoso hardware. O que é isso, professor? Bom, já vou explicar aqui para vocês o que é o hardware. Legal, gente? Eu vou ler aqui para vocês hardware. Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como um conjunto de equipamentos acoplados em um produto, que precisam de algum tipo de processamento computacional. A ciência que estuda o hardware é conhecida como
arquitetura do computador. Então, gente, olha só, o hardware quer dizer o quê? O hard é de duro, de físico. Toda a parte física, tudo que você pode ver, que você pode palpar. Por exemplo, essa televisão aqui é um hardware. Esse notebook que eu estou utilizando aqui na nossa incrível aula é um hardware. Esse microfone é um hardware. Tudo que você pode ver, tudo que você pode palpar, que você pode pegar, que você pode carregar, tá? Essa é a parte de hardware, é a parte mecânica, é a parte física do computador. É muito importante que você tenha isso em mente. Por quê? Já vi várias vezes a banca aí fazer pegadinha, tentar confundir o aluno o que é hardware e o que é software. Eu vou falar para vocês em outra aula o que é software. Hoje é aula de hardware, beleza? Então olha só, então vamos lá, tenha em mente, toda a parte física é a parte de hardware. A memória, processador, placa-mãe, cabo, fonte, gabinete, monitor, tablet, tudo isso, gente, é hardware. Claro, essa parte de hardware precisa de um software. O que é o software? É o que vai abastecer esse computador, vai abastecer esse hardware para que ele possa processar. Mas, de início, guardem isso. Hardware é toda a parte física, toda a parte eletrodigital do computador. Legal, gente? Vamos lá. Mais um slide. Olha só. Antes de a gente entrar, tá, aprofundar, adentrar na matéria hardware, é muito importante que você tenha a sequência, que você saiba o que é um processamento de dados. Tá? É muito importante o que é um processamento, que nada mais é o que, gente? Que é o processo de entrada. O que acontece? Eu vou estar abastecendo informações no meu computador. Eu estou pedindo que essas informações sejam processadas. E eu estou querendo o quê, gente? Eu estou querendo o resultado desse processamento, que é a saída. Então, gente, um computador nada mais é do que o processo de processamento de dados nada mais é o que? Entrada, processamento. Eu quero que essa informação seja processada. Eu espero o quê? A saída dessas informações. O computador, gente, nada mais é do que isso. Entrada, processamento e saída. Eu estou inserindo informações no meu computador, eu estou processando essas informações, tá? E eu quero a saída dessas informações. Gente, nós fazemos isso constantemente, a todo momento. Tá? Nós fazemos isso constantemente, a todo momento, e a cada minuto do nosso dia nós estamos recebendo informações. Nós estamos processando essas informações, estamos externando o resultado dessas informações. Quer um exemplo? Estou andando na calçada aí, estou andando de moto, por exemplo. Minha paixão é moto, gente. Estou andando de moto e eu vejo um obstáculo na minha frente. Não, melhor, algo mais educativo. Eu vejo o sinal amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou frear a moto e vou parar a moto. Então, o que é isso? Eu recebi a informação, o quê? Que o sinal está no amarelo, indo para o vermelho. E qual foi a minha saída? Foi o quê? Frear a moto para parar no semáforo, claro, sem ser na faixa de pedestre. Claro, vou parar na minha área. Legal, gente? Então, isso nada mais é o quê? Do que um processamento de dados. E o computador nada mais é do que isso. Por exemplo, eu quero assistir um filme. Eu vou introduzir a informação via teclado, via dispositivo de entrada. O meu computador ele vai processar e vai me dar a saída, que é o quê? O vídeo e o áudio dessas informações. Então, é muito importante que você guarde isso, gente. O ciclo entrada, processamento e saída de informação. Esse é o ciclo aí de processamento de dados. Legal, gente? Guardou o conteúdo, fez a anotação, está acompanhando via o material aí. Vamos lá, mais um slide, gente. Olha só, nós vamos estudar aqui a arquitetura do computador. Como assim arquitetura, professor? Vou fazer um diagrama rapidinho para vocês aqui sobre o que é qual esquema, como ele é composto o computador. Gente, o cara mais importante de um computador é esse cara aqui, é o CPU. Opa, já ouvi falar desse cara aí, CPU para lá, CPU para cá. Calma, vamos lá. O CPU o que é? É a Central Processor Unit, ou seja, ele é a unidade de processamento central.
Tá? Mais para frente eu vou explicar cada um desses carinhas aqui, vou explicar detalhadamente. Mas é muito importante, gente, que você tenha o quê? Que você tenha esse esquema na cabeça, dessa arquitetura do computador, certo? O cara mais importante é isso aqui, é o processador. Tá? O que ele faz? Ele processa as informações. É ele aí que é o principal componente do computador. Só que sem nenhum desses outros carinha aqui, sem a memória primária, sem a memória secundária e sem os dispositivos de entrada e saída, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Ele vai ser igual um carro, um motor sem roda, sem carroceria. Ele não vai fazer nada. Legal? Mas ele é o cara mais importante. Nós temos a memória primária. Tá? A memória primária, que eu vou explicar para vocês o que é a memória primária. Guardem isso. Memória primária é uma memória volátil. Legal? Nós temos a memória secundária, que é a memória de massa, a memória não volátil. Nós temos os dispositivos de entrada e saída, que eu vou falar para vocês sobre cada um desses carinhas aqui. Gente, muito importante esse esquema aqui, ó. Como eles se comunicam entre si. Como esses caras se comunicam, se interagem entre si. Através de um barramento. O que é um barramento? Barramento é a estrada, é o caminho que a informação percorre entre a memória secundária para a memória primária e o CPU ou dispositivos de entrada e saída. Legal? Eles se comunicam através do barramento, gente. Isso aqui está na placa-mãe que eu vou explicar para vocês já também. Legal? Guardem essa arquitetura: CPU, memória primária, memória secundária e dispositivos de entrada e saída. Bom, gente, olha só, outro tema bem importante aqui: tipos de computadores. Atualmente nós temos dois tipos de computadores para o usuário final, para o usuário doméstico, que é o que a banca vai cobrar. Nós temos o principal, o personal computer, que domina mais de 95% aí dos computadores no mundo. O que é isso aqui, gente? A IBM, lá em 1970, não sei datar exatamente, ela teve a ideia o quê? De criar um computador para que se possa o quê? Para que o usuário pudesse ter em casa um computador. Para que o usuário pudesse o quê? Trabalhar em casa com esse computador, certo? E ela criou o quê? O personal computer. Isso foi, se eu não me engano, 78, 77, gente, faz bastante tempinho. Que o computador foi criado o quê? O personal computer. O computador, tá? O computador doméstico, o computador, o próprio computador pessoal, nada mais é do que isso. Personal computer, nada mais é do que isso. Gente, e é esse cara aí, é esse tal de PC que geralmente, não, é certeza que só vai cair sobre ele. Esse cara aqui de baixo não cai, não se cobra, tá? Ainda. Tomara que não se cobre. Então, o personal computer é o que? É o padrão, é o tipo de computador padrão, tá? De usuário. É o computador que eu uso, é o computador que possivelmente você possa estar usando, é o computador que nosso estúdio aqui está usando também. Ele é um computador o que, gente? Ele é um computador de arquitetura aberta. O que é isso, professor? Ele vem com a tampa aberta? Não, gente, não é isso. Ele não vem com a tampa aberta. O que acontece? Quando a IBM lançou o PC, o que ela teve em mente? Ela teve em mente o quê? Que outros fabricantes, tá, pudessem o quê? Claro, pagando um royalties para a IBM, ela pudesse o quê? Pudesse estar fabricando componentes ou pudesse também estar produzindo computadores. Exatamente, eu tenho lá, por exemplo, a Sony, por exemplo, uma gigante japonesa. Eu quero construir um computador também. Eu posso sim, ela pode sim usar aí a arquitetura do PC, claro, pagando uns royalties aí para a IBM. E ela pode o quê? Ela pode produzir o seu próprio computador pessoal e ela pode o que também? Fabricar componentes para esse PC. E, gente, isso foi o grande precursor, foi a jogada de mestre da IBM para que o computador se espalhasse pelo mundo inteiro. Se espalhasse pelo mundo inteiro, aí nós temos aí, todo mundo praticamente hoje tem um computador em casa, desde a classe D, classe E, do pessoal da classe menos favorecida até a classe A, nós temos aí computadores presentes na vida de todo mundo. Tá? Então essa foi a grande jogada da IBM, por quê? Porque isso barateou e muito. Isso barateou e muito a produção dos computadores, porque
eu preciso de um componente tal. Eu posso ir lá, eu posso comprar um componente de uma marca. Eu posso ir lá montar um computador do jeito que eu quiser, porque eu tenho vários fabricantes aí utilizando dessa arquitetura aberta para produzir componentes, certo? Tem algum malefício? Tem, gente. Às vezes você pode comprar um componente que não casa bem com o outro. Você pode ter alguns componentes que não conversam bem entre si. Certo? Esse é o Personal Computer. Nós temos o Macintosh, gente. O Macintosh, que é da Apple. É a empresa famosa aí do Steve Jobs. É um computador também, tá? É um computador de arquitetura fechada. Certo? Ele é exatamente o oposto do PC. Como assim, professor? Gente, é só a Apple que fabrica componentes para eles. Tá? É só a Apple que vai produzir computadores, vai produzir peças, às vezes terceiriza uma coisa ou outra, mas muita pouca coisa, porque a tecnologia da Macintosh Apple é só deles. Tá? É só deles. Professor, isso é bom ou é ruim? Gente, eu conheço uma gama de gente que é aficionado pelo Macintosh, é doente pelo Macintosh. Eu tenho um MacBook Air, tenho um iPhone, tenho um iPad. Eu particularmente não gosto da Apple, tá? Não gosto da Apple, não consigo me familiarizar com o equipamento da Apple, mas é um equipamento aí muito bom, tá? Por ele ser um equipamento de arquitetura fechada, o que acontece? Dificilmente, ou na verdade você não vai conseguir o quê? Comprar um equipamento que não tenha compatibilidade, um equipamento não compatível com ele. Você vai comprar algum mouse, por exemplo, você vai ter certeza que ele vai funcionar. Você vai comprar algum outro dispositivo, você vai ter certeza que vai funcionar, porque esse é o grande benefício. Qual é? Ele acabou praticamente, gente, com as incompatibilidades. Tem um malefício? Tem. Os produtos são muito caros. Os produtos da Apple aí, por não ter uma grande economia em escala, o que acontece? Ele se torna um produto caro, ele se torna um produto aí só para os mais favorecidos. Bom, aí acabei de falar para vocês os dois tipos de computadores que nós temos hoje no mercado. O que cai na prova é esse aqui, o que cai na prova da CESP é só o Personal Computer. O Macintosh é só para você saber aí, você tem um pouco mais de conhecimento. Legal? Bom, gente, configuração básica, olha só que legal. Nós temos aqui a configuração básica, o que é o layout básico de um computador. É uma foto um pouco antiga, tá? É uma foto um pouco antiga, mas nós temos aqui o computador, nós temos aqui a impressora, nós temos os dispositivos de entrada, por exemplo, teclado, nós temos dispositivo de saída, um monitor, as caixinhas de som, nós temos dispositivo de entrada e saída, uma unidade de CD-ROM, nós temos a unidade de disquete que nem se usa mais. Tá? Se trata de uma foto um pouco antiga. Nós temos aqui a impressora, que é um dispositivo de saída, mas às vezes, por se tratar de uma multifuncional, pode ser sim um dispositivo de entrada e saída. E esse aqui, gente, é a famosa, é uma configuração básica aí do computador. Nós temos que ter basicamente todos esses equipamentos aqui, esse conjunto de equipamentos, para o quê? Para que ele possa ser trabalhado, para que ele possa ser o quê? Ter produtividade. Legal? Bom, gente, olha que legal, olha que foto bacana aí, gente. Se cair na sua prova, o que é isso? O que você vai responder? Já sei, você já pensou. Professor, você acabou de falar, esse cara aqui é o CPU. Lá na minha empresa, lá eu canso de ver o cara carregando aí o CPU debaixo do braço, ó, CPU para cá, CPU para lá, esse aí eu vou marcar certo, eu vou marcar lá CPU. E sabe o que eu tenho a dizer para você, gente? Vocês acabaram de perder uma questão. Porque, gente, esse cara aqui, ele não é o CPU. Ele não é o CPU, ele é erroneamente, gente, eu já vi técnico de informática. Tá, eu já vi técnico em informática de chamar esse cara aqui de CPU. E ele não é o CPU, gente. Esse cara aqui é o gabinete. Esse aqui é o gabinete. O CPU, ele está dentro desse cara aqui. Ele está lá dentro. Ele está composto lá dentro, mas essa caixa que você deve ter no seu computador, debaixo do seu monitor, debaixo da mesa, você deve ter lá na sua empresa, chama-se gabinete. Pelo amor de Deus, depois dessa, parem de chamar o seu CPU, aliás, o seu gabinete de CPU.
por favor, parem de chamar. É comum, tá? É comum, porque o CPU está inserido lá dentro. Tá? O CPU está dentro da placa-mãe, junto dos dispositivos da memória, está dentro do gabinete. Legal? Você não vai errar mais essa, né? Então, guardem lá. Esse aqui é gabinete, gente. Vamos lá, mais uma. E nós chegamos aí no CPU, nesse cara aqui, que é o cara mais importante aí do computador. Aqui a imagem está grande, tá? A imagem está grandinha aqui. Só que, gente, o CPU não passa de uma caixinha de fósforo. Exatamente, o CPU é do tamanho de uma caixinha de fósforo. Vamos lá. CPU, ou Unidade Central de Processamento. Legal, gente? Esse é o cara mais importante do computador. E olha só. Ele é composto por 3 unidades. Aqui dentro nós temos 3 unidades, que são a unidade lógica aritmética, a ULA ou ALU, tá? A ULA é a abreviação de unidade lógica aritmética, e a sigla em inglês é ALU, Arithmetic Logic Unit. Às vezes pode estar alguma prova, eu já vi provas errando essa sigla. Tá? Eu já vi provas errando a sigla, mas é muito importante que você saiba o que é a unidade lógica aritmética. Tá? O que ela faz, gente? Ela executa as operações lógicas e aritméticas. O que ela faz? Ela executa as operações. Ela faz as continhas, exatamente. Ela executa os cálculos, ela executa aí todas as operações aritméticas do computador. Gente, o computador nada mais é do que operações aritméticas, exatamente. As operações a todo momento são milhões e milhões de processamentos de informações. E isso é responsável o quê? Pela unidade lógica aritmética, certo? Nós temos a outra parte do computador, que é o quê? Do CPU, perdão, gente, é a unidade de controle. O que acontece? Ela decodifica instruções, busca operandos, controla o ponto de execução e desvio. Gente, o CPU é ele que comanda todas as operações do computador, certo? É ele que comanda todas as informações. Por exemplo, quando você vai lá e clica em um ícone, você vai lá, clica em um ícone, o ícone quer que o programa seja aberto, por exemplo. Esse comando vai vir direto para o processador. O que vai acontecer? Esse processador ele vai mandar uma informação através da unidade de controle, tá? Da UC, através da unidade de controle. O que ele vai fazer? Ele vai ordenar que as instruções desse programa sejam carregadas para a memória RAM, tá? Que eu vou falar para vocês aqui, que seja carregado para a memória e que aí seja executados através do processador. Esses comandos, gente, esses comandos eles são o quê? Feitos através da unidade de controle. A unidade de controle que controla todas essas operações. Legal? E nós temos também, gente, dentro do processador, nós temos os registradores e memória cache, tá? Que busca armazenar os dados para processamento. Então, gente, dentro do processador nós temos a unidade lógica aritmética, nós temos a unidade de controle e nós temos os registradores e memória cache. Falei sobre unidade lógica e falei sobre a unidade de controle. Agora, esses caras aqui, ó, registradores e memória cache, eles estão na moda. Já vi muito cair na prova do CESP, muita coisa sobre registradores e memória cache. O que são esses dois últimos aí? Gente, os registradores, eles fazem o que? Eles registram as operações. Ele fica registrando a todo momento as informações. E a memória cache, gente, é uma memória que está inserida dentro do processador. Ela não é uma memória primária e nem uma memória secundária. É uma memória própria do processador. Qual que é o papel dessa memória, gente? Qual que é o papel da memória cache? O que acontece? O papel dela, gente, é nivelar, porque o processador, ele processa informações muito rápido mesmo. Esse aqui, então, o Core i7, hoje é o processador mais rápido do planeta, disponível, claro, para o usuário. É um processador muito rápido. O que acontece? E a memória RAM, ela não consegue o quê? Ela não consegue trabalhar na mesma velocidade do processador. O que acontece? Essa memória cache aqui, o que ela faz? Ela vai nivelar, ela vai baixar um pouquinho a velocidade, tá, do processamento, aí vai guardar um pouco as informações para que possa ser trocada a todo tempo aí, sem perder informações
com a memória RAM. Então, o grande papel aí da memória cache, gente, é o que? É nivelar essa velocidade de informações. Legal? Então, nós temos lá a unidade lógica e aritmética, né? A ULA, nós temos a unidade de controle, ou UC, né? Que decodifica as instruções. Nós temos os registradores e memória cache. Tudo isso dentro aqui do processador. Legal? Vamos lá, olha só que legal, gente. Uma questão aqui da CESP, tá? Uma questão da prova CESP de 2012 do TCU, técnico de controle externo. Olha que cargo bom. A unidade aritmética e lógica, ULA, né? É o componente do processador que executa as operações matemáticas a partir de determinados dados. Todavia, para que um dado possa ser transferido para o UAL, olha aí, novamente a abreviação aí na própria questão está tendo um pouco de diferença, é necessário que ele inicialmente permaneça armazenado em um registrador. Então, gente, olha só, antes que a informação seja executada na unidade aritmética e lógica, tá? Aqui já tem uma pequena diferença, mas você sabe que está falando sobre a unidade aritmética e lógica do computador, tá, gente? Olha só, antes que essa informação seja processada, é necessário que inicialmente ela permaneça armazenada em um registrador. É importante que ela seja armazenada na memória cache, que ela esteja lá nos registradores. O que você acha? Eu acabei de falar para vocês. Gente, isso está certo. Antes que a informação seja exatamente processada pelo computador, pela unidade lógica e aritmética, é importante que ela esteja registrada, que ela esteja armazenada em um registrador. Legal? Vamos lá, mais um slide aí, placa-mãe. Chegamos aqui na famosa placa-mãe ou motherboard. Gente, eu já vi cair em prova da CESP exatamente desse jeito. Nós temos a placa-mãe aqui e ela perguntou, por exemplo, o que é esse número 2 aqui. Exatamente. Onde que fica, por exemplo, onde que fica o processador dentro da placa-mãe? É aqui. É no socket, tá? No socket do CPU ali. Eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Aqui no slide você pode estar acompanhando, nós temos lá 1, 2, 3, 4 e 5. No 1, gente, nós temos aqui, é o local do CPU. Tá? É o local do CPU aqui, é onde fica o processador. O 2, gente, aqui é onde nós colocamos o quê? Onde nós colocamos as memórias RAM. O que é isso, memória RAM? É a memória primária. Legal? Memória primária, memória volátil. Já vou falar para vocês. Aqui, gente, nós temos os famosos slots de expansão. Professor, o que é um slot de expansão? Gente, eu tenho um computador, eu comprei um computador lá, um desktop, tá? Mas na ocasião da compra, não me atentei para alguns detalhes, de repente percebi que eu preciso de mais processamento, que eu preciso de mais poder de processamento, eu preciso de mais processamento, principalmente em execuções de gráficos 3D. A minha placa-mãe, meu processador, não executa muito bem isso. Eu preciso fazer o quê? Vou jogar fora? Não. Eu posso comprar uma placa, tá? Uma placa de vídeo, eu posso colocar aqui, ó, gente, nos slots de expansão. O que vai acontecer aí? Eu vou estar expandindo a capacidade de processamento do meu computador. Exatamente, eu vou colocar o quê? Essa placa aqui nos slots de expansão. Legal, gente? Então, olha só. Processador, 2, memória RAM, que é onde são onde eu coloco os pentes de memória. O 3 são os slots de expansão. E aqui atrás, gente, eu tenho aqui o painel. Tá? É o painel traseiro, tá? É o painel traseiro do computador aqui atrás que eu conecto. Por exemplo, o monitor, eu conecto caixa de som, é o painel traseiro. E aqui no 5, gente, eu tenho as famosas portas IDE. O que eu posso ligar aqui? Eu posso ligar o HD, por exemplo. Hoje em dia não se usa mais as portas IDE, mas é importante que você saiba que aqui, se cair na sua prova, ainda pode ser cobrado a porta IDE. O que é isso, a porta IDE? Gente, é onde eu vou ligar a memória secundária, onde eu posso estar ligando no dispositivo um drive de CD-ROM. Tá? Hoje, a maioria é usado o quê? O serial ATA, o SATA, tá? Hoje a maioria do SATA, mas ainda porta IDE ainda é um padrão de comunicação de HD. Legal? De HD, o dispositivo de entrada e saída. Gente, lembra que eu falei lá
na arquitetura do computador lá sobre o barramento, então, o barramento, entre esses caras aqui, ó, entre o número 3, o número 2, o número 1, por exemplo, eu tenho um barramento, tá, que está na parte traseira aí da placa-mãe, que faz o quê? Que essas informações vão correr aqui dentro. Isso nada mais é do que o barramento, exatamente. O barramento, as informações, elas vão o quê? Vão correr aqui dentro, elas vão se caminhar entre si. Legal? Vão transitar aí através do barramento. Legal, gente? Bom, vamos lá. Mais um slide. Bom, chegamos aqui na famosa unidade de medida. Isso aí, unidade de medida. Olha só, quando você vai comprar uma mesa, por exemplo, o que você quer saber da mesa? Você quer saber o quê? Quer saber do tamanho da mesa. Você vai comprar uma caixa d'água, por exemplo. Você quer saber o quê? O tamanho da caixa d'água. Quantos litros cabem nessa caixa d'água? E é muito importante, gente, quando você for comprar um computador, que você saiba qual é. Mas, geralmente, claro que são vários fatores que a gente tem que estar analisando, mas um dos fatores é quanto que eu posso guardar de informação dentro desse computador. E no computador, essas unidades são medidas em bytes, gente. Que eu vou falar aqui para vocês. Nós temos aqui o 1 byte. Gente, 1 byte é a menor unidade de medida que pode ser processada em um computador. Só para você ter uma ideia, quando você abre um bloco de texto, tá? Você abre um bloco de texto lá no Windows. Se você inserir um caractere lá e salvar, você acabou de salvar o arquivo, nada mais é do que um arquivo de 1 byte. E esse 1 byte, gente, ele é composto por 8 bits. Tá? Ele é composto por 8 bits, porque o computador, a linguagem dele é binária. Ele reconhece o que? O 0 e o 1, que nós não vamos estudar isso, porque isso é matéria para analistas de TI. Nosso curso aqui é um curso de noções de informática. Mas é muito importante que você saiba que 1 byte é composto por 8 bits. Ou seja, 1 byte tem 8 números, tem tipo 01, 001, entendeu? Ele vai ter um bloco de números de 8 dígitos, tá? Que com 0 ou 1. Você consegue trabalhar apenas no mínimo com 1 bit. Você não consegue trabalhar, por exemplo, com 4 bits, por exemplo. Você consegue trabalhar com 1 byte, mas não com 4 bits, por exemplo. Então, a menor unidade de medida é 1 byte, que é composto por 8 bits. E nós temos 1 KB, gente. 1 KB que é composto por 1024 bytes. Professor, por que 1024? Porque todas as unidades de medida são o quê? Elas são elevadas na segunda potência. O que não vem ao caso aqui, gente. O que vem ao caso é que você guarde o quê? Que 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. Guardem isso, gente. Não arredondem. Não arredondem, porque pode cair uma questão, por exemplo, que você pode estar o quê? Você pode estar sendo equivocado. Pode estar, por exemplo, colocar, por exemplo, 1 KB. Ele é composto por 1000 bytes. Você pode ir lá e marcar e pode errar. Tá? Então, guardem isso. É composto por 1024 bytes. Aí nós temos 1 megabyte que é composto por 1024 KB. Você viu como é que está crescendo? Nós temos 1 gigabyte que é composto por 1024 megabytes. Nós temos 1 terabyte. Você pode cair na prova o TB, que é composto por 1024 gigabytes. Nós temos o petabyte, que é 1024 terabytes. Nós temos o exabyte, tá? Nós temos aí todas essas unidades de medida. Gente, 1 terabyte já é muita informação guardada, tá? Agora, 1 petabyte, gente, é coisa de apenas supercomputadores aí tem capacidade de trabalhar com informações aí de petabyte. Nós temos o exabyte, tá? Que aí aqui não estão todas as unidades de medidas, mas é importante que vocês saibam essas aqui, porque tem uma yottabyte, nós temos aí outras unidades maiores ainda. Mas o importante é que você saiba o que, gente? Que 1 kilobyte é formado por 1024 bytes, 1 megabyte é formado por 1024 kbytes, 1 gigabyte é formado por 1024 megabytes e 1 terabyte é formado por 1024 gigabytes. Professor, como que isso cai na prova? Já vou falar para vocês como que eu já vi a CESP cobrando isso em provas. Tá? Mas guardem, gente, guardem muito bem isso aqui. Guardem na memória isso, que eu já vi questões recentes ainda sobre isso. Por exemplo,
o CESP ela pode perguntar para você assim, quantos megabytes tem em 20 gigabytes? Ela pode perguntar isso. Eu vou ensinar aqui a regrinha de 3 para você estar fazendo aqui. Você coloca lá, 1 GB é igual a 1024 bytes. 20 GB é igual a X. Então, X é igual a 20 vezes 1024. Nós temos o quê? Que X é igual a 2.480 megabytes. Pode cair isso na sua prova. Tá? Pode cair na sua prova isso. E você pode o quê? Estar se confundindo aí e estar errando. Então, na regrinha de 3 você pode acertar. E aqui nós temos, aqui, vamos lá, memória, nós chegamos agora, gente, na memória, opa, vou voltar aqui, nós podemos chegar aqui na memória, gente, chegamos na memória, memória é composta por memória principal e memória secundária, legal, gente, olha só, nós temos aí os dois tipos de memória que estão presentes no nosso computador. É a memória principal, que é composta pela memória RAM e memória ROM. E nós temos a memória principal RAM e ROM. E nós temos a secundária, que é basicamente composta pelo disco rígido. Tá? Aguardem isso. Memória principal é memória RAM, memória ROM. E secundária pode ser sim pelo disco rígido, só que tem outros dispositivos que podem estar sendo usados como memórias secundárias, que eu vou falar para vocês já aqui sobre eles. Legal? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Memória principal, ou memória primária, é aquela acessada diretamente pelo CPU. Tradicionalmente, essa memória pode ser de leitura e escrita, que é o caso da memória RAM, ou apenas de leitura, que é o caso da memória ROM. Eu vou explicar rapidinho aqui para vocês, gente. Todas as informações que são executadas pelo computador, tá, elas ficam armazenadas na memória RAM. Tá, elas ficam armazenadas na memória RAM para que o processador possa acessar essas informações e possa processar e externar o resultado. Tá? Quando essa informação não está aberta, o que acontece? Ela fica armazenada na memória secundária, que eu já vou explicar aqui para vocês. Vamos lá, vamos falar um pouco da memória ROM. Tá? Memória ROM. Memória ROM, Read Only Memory. É uma memória que só pode ser lida e os dados não são perdidos com os desligamentos do processador. Tá? O que acontece aqui nessa memória ROM, gente? É uma memória de apenas leitura, que só pode ser lida. Por exemplo, e os dados não são perdidos com os desligamentos do computador. Ou seja, eu não posso mudar as informações da memória ROM. Tá? Ela só é escrita apenas uma vez e essa informação não pode ser modificada e não pode ser apagada. E aonde está essa memória no computador, gente? Geralmente, a memória ROM ela vem gravada o quê? Ela vem gravada de fábrica. Tá? Ela vem gravada de fábrica, o cara fabrica lá, por exemplo, uma placa-mãe, e dentro dessa placa-mãe ela tem a famosa BIOS. O que é o BIOS? É um programinha que vem instalado na placa-mãe. O que acontece? Não pode ser modificado, não pode ser mudado, não pode ser apagado. A memória BIOS, o programa BIOS vem gravado de fábrica e vem gravado na memória ROM do computador. Nós vamos falar em outra aula mais sobre memória ROM, mas é importante que você saiba o quê? Que memória ROM é memória que só pode ser lida e os dados não são perdidos com o desligamento do computador. Não pode ser modificado, não pode ser apagado. Legal? Vamos lá, memória RAM. Chegamos aí no memória RAM. É a memória de acesso aleatório, Random Access Memory. É um tipo de memória volátil que permite a leitura e a escrita utilizada como primárias em sistemas eletrônicos digitais. Bom, chegamos aí na memória RAM. Tá? Chegamos aí na memória RAM. Então, gente, olha só. A memória RAM ela é uma memória primária. Ótimo, já sabemos. Gente, e ela é uma memória volátil. Professor, o que é isso, uma memória volátil? Para que as informações sejam guardadas, gente, na memória RAM, é muito importante que essa memória esteja energizada. Aliás, não é importante, é necessário. Porque quando desligar o computador, quando ela deixar de ser energizada, o que acontece? Essas memórias vão tudo que estava salvo, tudo que estava registrado na memória RAM vai ser perdido.
Por isso ela é chamada de memória volátil. Por quê? Porque ela precisa estar energizada para estar funcionando. Legal, gente? Então, guardem isso. Memória RAM é uma memória volátil. Ela é uma memória que permite leitura e escrita, ou seja, eu posso ler as informações e eu posso salvar as informações dentro da memória RAM. Lembra que eu falei lá que as informações carregadas ficam na memória, executadas no momento, ficam na memória RAM? Por exemplo, o seu computador está ligado agora, você está com o Windows aberto, tá? Você está com o Windows aberto. E você está o quê? Está assistindo a aula, por exemplo. Todas essas informações, elas ficam o quê? Armazenadas. Tudo que está aberto no seu computador agora, tudo que você está fazendo, elas ficam guardadas na memória RAM. Já não aconteceu de você estar lá escrevendo no Word, você escreveu lá 2 páginas inteiras, não configurou o autossalvamento do Word, de repente acaba a energia, você não perdeu tudo? O que acontece? Mas o professor estava lá eu já tinha 2 páginas escritas, estava lá, estava tudo vendo. Por que eu perdi? Porque quando acabou a energia, essa memória RAM aqui, ela deixou o quê? Ela deixou de ser energizada. O que aconteceu? Ela perdeu as informações. Exatamente, ela perdeu as informações. Tá? Então o que acontece? Essas informações foram perdidas. Qual é a vantagem dessa memória RAM? Por que a gente não trabalha só então com a memória secundária? A memória RAM, gente, é uma memória muito rápida. Tá? Uma memória realmente com uma velocidade muito boa. Não é tão rápida quanto um processador. Só que ela é muito mais rápida do que o HD. Ela é muito mais rápida do que os dispositivos de memória secundária. Legal? Então guardem isso. Quais são as unidades de medida? Quais são os tamanhos comuns de memória RAM? Gente, quando cai lá 512 de memória, 1 GB de memória, 2 GB de memória, 4 GB de memória, 8 GB de memória, hoje já está 4 GB já é o tamanho mínimo hoje, são 4 GB, nós temos aí dispositivos com 16 GB de RAM, tá? É importante que você saiba que é capacidade de 16 GB, aí 4 GB de armazenamento na memória primária. Legal? Vamos lá para outra questão. Olha aqui, é uma questão de 2011, gente, da Polícia Civil do Espírito Santo. A memória principal do computador, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado? Acabei de falar isso aqui para você. Toda vez que o computador é ligado, gente, eu vou ter o quê? Vou ter que abastecer, vou ter que encher as informações da memória RAM. Porque toda vez que eu desligo, acabou, perdeu todas as informações, tá? Então, toda vez que eu ligar um computador, a memória volátil, ela precisa ser atualizada com os dados e instruções cada vez que o computador é ligado. Isso está, gente, está certíssimo, está certo. Se cair na sua prova, agora você vai acertar essa informação, você já vai saber que uma memória volátil é a memória primária e ela precisa a todo momento estar sendo atualizada, estar sendo abastecida de informações. Gente, e de onde vêm essas informações? Essas informações, elas ficam aonde? Ficam na memória secundária. Exatamente. Memória secundária. A memória secundária ou memória de massa é usada para gravar grande quantidade de dados que não são perdidos com o desligamento do computador por um período longo de tempo. Exemplos de memória de massa incluem o disco rígido, mídias removíveis como CD-ROM, DVD, disquete e o pendrive. Gente, todos esses dispositivos que eu acabei de falar aqui são dispositivos de memória de massa. Por exemplo, um pendrive é um dispositivo de memória de massa. Eu posso estar salvando ali uma quantidade bacana, boa de informação, que elas não vão ser perdidas, certo? Elas não vão ser perdidas. Então, deixa eu explicar aqui para vocês, rapidamente. Vamos voltar aqui para o slide. Como é que funciona o sistema aí? Eu tenho um computador lá, o processador. Quando eu vou instalar um programa, por exemplo, no computador, essas informações elas ficam salvas aonde? Na memória secundária. Elas ficam, o Windows, por exemplo, o MSN, por exemplo, as informações ficam salvas aonde? No HD,
certo? Quando eu vou abrir esse HD, acontece, o processador ele manda uma informação através dos seus registradores, essa unidade de controle, ele envia uma informação para o sistema que precisa que as informações sejam carregadas do HD, tá, para a memória RAM, para que ela possa ser executada diretamente com o processador. Então, toda vez que você salva um arquivo, que você salva um vídeo, tá, quando você salva um vídeo, quando você salva um arquivo de texto, quando você salva uma apresentação, essas informações ficam salvas aonde? Na memória secundária do computador, na memória não volátil do computador. Legal? Que em grande parte, em regra, gente, essas informações ficam salvas aonde? No famoso disco rígido. Vou ler para vocês aqui. Disco rígido ou disco duro. Popularmente chamado também de HD. Derivação de HDD, do inglês Hard Disk Drive ou Winchester, do termo totalmente em desuso, gente. Antigamente, eu sou do tempo do Winchester, tá? Eu tenho um Winchester de 40 megabytes, gente, eu tinha um computador com 40 megabytes de capacidade, já achava o máximo, nossa, achava o máximo. Quando a gente chegou no 1 gigabyte, então, meu Deus, foi uma revolução. Hoje, isso aí já são capacidades aí muito pequenas, nada comparados aí com a atualidade, porque a internet, aliás, a informática ela evolui constantemente aí, tá? Eu acredito que a gente já deve estar chegando aí num teto, mas tudo bem, não vem ao caso. Ou Winchester, termo totalmente em desuso de memória de massa e ainda memória secundária. Olha só, então, voltando a falar do que eu acabei de dizer aqui. O disco rígido é uma memória não volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de dados. Então, gente, o HD hoje é o meio mais barato de armazenar informação, porque nós podemos comprar um HD de 1 terabyte, que é muita informação, por R$100, cento e poucos reais. É um meio realmente muito barato de você estar armazenando essas informações. Tá? É um meio bem barato de a gente estar armazenando essas informações. Então, o HD ele é o quê? O disco rígido, por exemplo, HD, HDD, guardem essas nomenclaturas. Ele é o quê? Nada mais é do que uma memória de massa. Tudo que eu faço, tudo no computador que eu faço, eu quero salvar, ele fica registrado aqui no hard disk do computador, fica registrado na memória secundária, na memória de massa, na memória não volátil. Claro, gente, olha só, claro que, por exemplo, na prova lá, cair uma memória secundária, um pendrive, um DVD-ROM, tudo isso pode ser considerado sim como dispositivo de memória secundária. Só que em regra, todo computador usa como memória secundária um disco rígido, tá? Um disco rígido aí magnético aí de armazenamento em massa. Alguns tamanhos padrões aí de HD são HD de 250 GB, HD de 500 GB, HD de 1 TB, HD de 2 TB. Nós temos hoje HD de 3 TB também, tá? Lembra lá as unidades de medida que eu falei? Então guardem aí as capacidades. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, gente. Bem interessante. Muitas vezes já vi provas da CESP cobrando, por exemplo, um computador veio com capacidade de 40 GB de memória secundária. Aí ele pergunta se é o que? É disco rígido, a memória RAM? Você tem que saber que se trata de memória, 40, 60 GB, se trata de memória secundária. Legal, gente? Às vezes ele coloca lá um computador, um Core i7 com 2 GB de memória primária, 40 GB, 1 TB de memória secundária. É bom que você saiba que cada um desses é um componente, cada um desses tem uma especificação, tá? Então nós vimos aí as unidades aí, vamos lá, gente, nós vimos aí o padrão hoje de tamanhos aí de memória secundária, 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB aí. Essas hoje ainda são as unidades padrões, os tamanhos padrões de HD. Nós temos maiores? Temos de 3 TB aí, nós temos de 4 TB, mas aí nós temos aí, estamos bem atualizados aí. Chegamos aqui
nos famosos dispositivos de entrada e saída. Você está vendo que lembra no começo da aula que eu falei de toda a arquitetura do computador, do CPU, que nós já falamos, da memória primária, que nós já falamos, da memória secundária, que nós já falamos, e agora, gente, nós vamos falar sobre os dispositivos de entrada e dispositivos de saída, tá? Que vai fechar todo o ciclo aí do computador. Legal? Dispositivos de entrada. O que são dispositivos de entrada? São dispositivos que eu vou inserir informações no computador. Muita atenção nisso, gente. Muita atenção nisso. Que eu já vi prova, a banca confundiu o candidato, um dispositivo de entrada com um dispositivo de saída. Todos esses aqui são dispositivos de entrada. Por exemplo, o teclado. O teclado eu vou o quê? Eu vou inserir informações no computador. Eu vou informar para ele o que eu quero fazer. O scanner. O scanner é o que? Eu vou escanear uma imagem, eu vou abastecer o site aí. Olha, eu vou abastecer o computador com informações. Nós temos aqui um drive de Blu-ray. Que ele vai ler as informações e vai abastecer. Nós temos um drive aqui, um drive aí de múltiplos dispositivos, memória SD, disquete, que ele vai abastecer ele vai apenas inserir informações no computador. Opa, professor, peraí. Mas um drive aí de DVD, de Blu-ray, ele grava também. Isso não torna ele um dispositivo de saída? Exatamente, gente. Esses dois carinhas aqui, eles são o quê? Eles são dispositivos de entrada e saída. Exato, eles são dispositivos de entrada e saída, porque eles inserem informação, eles podem estar externando informações. Qual é o nome desses caras aqui? Esses dois caras aqui. Dispositivos de entrada e dispositivo de saída, ou então dispositivo de dupla via. Quando você visualizar em sua prova um dispositivo de dupla via, saiba que está falando de um dispositivo de entrada e de saída. Então, todo aquele dispositivo que eu posso inserir informação no computador, eu posso ter o retorno dessas informações, eu posso visualizar, eu posso ter a saída de informação, é um dispositivo de entrada e de saída. Legal? Então lá, vimos aqui dispositivos de entradas, acabamos de conhecer sobre o que é um dispositivo de entrada e saída, o que é um dispositivo de dupla via. E nós temos aqui um dispositivo de saída. A impressora, por exemplo, é um dispositivo de saída, tá? Vai estar imprimindo. O monitor, por exemplo, é um dispositivo de saída, porque eu estou recebendo o resultado dessas informações. Tá? O que caracteriza o quê? Que eles são o quê? Dispositivos de entrada e de saída, aliás. As caixas de som, por exemplo, eu vou lá, eu quero escutar uma música, eu vou dar um comando no computador através do mouse, que é um dispositivo de entrada, e ele vai estar o quê? Ele vai estar o quê? Externando esse resultado, vai estar saindo as informações através de quê? Através das caixinhas de som. Através dos alto-falantes. Não, esses aqui são dispositivos de saída. Gente, muito cuidado. Porque a impressora, eu posso ter o quê? Eu posso ter as multifuncionais. As impressoras multifuncionais, que tem o quê? Que tem um scanner, tá? Que tem um scanner que vai estar inserindo informação no computador, que tem a impressora que vai estar o quê? Saindo informações do computador. Esse é o que? É um dispositivo de entrada e saída, gente. Exatamente, é um dispositivo de entrada e de saída. Legal? Então, nós fechamos aí o ciclo de toda a arquitetura do computador. Nós sabemos o que é hardware agora, gente. Beleza, pessoal? Agora, olha só. Vamos responder uma questão aqui do CESP de 2011. Olha só. Entre os componentes periféricos de um computador constituem, respectivamente, exemplos de dispositivo de entrada e de saída de dados de computador. Então a banca quer saber o que? A banca quer saber qual desses aqui é um dispositivo de entrada, tá? Que vai estar inserindo informação, e qual desses aqui é um dispositivo de saída. Exatamente nessa ordem. O mouse é um dispositivo de entrada. Opa, legal. E o teclado? O teclado também é um dispositivo de entrada. Opa, está errado. B. A impressora é um dispositivo de saída.
tá? E o microfone é um dispositivo de entrada. Só que aqui, gente, a banca está querendo o quê? A banca está querendo um dispositivo de entrada e de saída. Ela quer nessa ordem. Tá? Então tá errado a B. C. Impressora, um dispositivo de saída. Pô, já matamos, já não é. Tá? Letra D. O teclado. O teclado é sim um dispositivo de entrada. Opa, vamos ver. E o microfone? O microfone também é um dispositivo de entrada. Ele está inserindo informação. Então sobrou para a gente aqui o mouse, que é um dispositivo de entrada, e o monitor LCD, que é um dispositivo de saída. Então qual é a letra correta? É a letra E, gente. Letra E aí é a letra correta. Um dispositivo de entrada é um mouse e um dispositivo de saída é um monitor. Monitor aí. Legal, gente? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, nossa primeira aula do curso de informática aí, 100% focado aí em questões da CESP. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não entendeu, volta lá, vai lá, refaz a aula. E qualquer coisa você me envia e-mail, me envia um e-mail que está no slide aí no começo da aula. Fique com Deus, gente. Não se esqueçam de avaliar essa aula nossa, tá? Avalie essa aula nossa, que é um instrumento importante para eu estar tendo um feedback de vocês aí. Legal? Fique com Deus, gente. Até a nossa próxima aula. Um abraço.